Vamos exaltar Jesus alto, mais alto. Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por tudo que vai se desenrolar a partir dela. Obrigado, Jesus, por essa atmosfera de milagres, de cura, de fé, de sinais. Eu oro, Jesus, para que a partir de um jovem pastor cansado haja um rio de vida fluindo nesse lugar, sem resistência, sem distrações. Nada nem ninguém vai nos impedir de receber o que o Senhor preparou para hoje. E a partir da palavra de hoje, milagres, sinais e maravilhas nos acompanharão, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Se você está feliz com Jesus, você pode exaltar Ele mais forte. Se for para Ele, a gente pode fazer melhor nessa manhã. Vamos? Eu preciso de uns 500 incendiários aqui nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, vamos começar. A palavra de hoje é uma palavra de ensino profético. Então eu preciso que a gente tenha reverência, atenção e paciência. Amém? Porque talvez em algum momento você possa ouvir algo que já ouviu, mas a palavra de Deus não deixa de ser poderosa para fazer, mesmo que eu já tenha ouvido ela falar. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra é tão poderosa que ela vai além do nosso entendimento natural. Tem revelações que a gente nem percebe que está tendo, mas existem manifestações acontecendo no reino espiritual. Tem casas que já estão sendo alcançadas aqui. Recebe isso em nome de Jesus. Tem clareza que Deus já está dando para pessoas aqui. Tem manifestações, evidências que vão se manifestar a partir da palavra, porque tudo que acontece a partir de uma palavra de Deus. Alguém comigo? Diga amém. O tema da mensagem de hoje é rompendo em fé. Você pode profetizar isso para alguém do seu lado? Diga: você vai romper em fé. Marcos 11:22 é a base dessa mensagem. Diz assim: e Jesus respondendo lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes, orando, creiam que o recebereis e tê-lo-eis. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Jesus não está ensinando aos seus discípulos só sobre fé, mas nesse texto Jesus está ensinando aos discípulos sobre como a fé funciona no reino de Deus. A fé, como toda realidade espiritual, ela tem uma dinâmica, ela tem princípios, ela tem fundamentos. Quando quebramos princípios, não acessamos a plenitude da manifestação de Deus, por mais que seja uma promessa. Quando não entendemos o fundamento, caminhamos em ignorância, por mais que o fundamento seja verdade. Muita gente não acessa o poder que há no nome de Jesus para manifestar cura, porque não entendeu os princípios pelos quais a cura é liberada. Tem gente que ainda procura em pastores, profetas, para que a partir do toque de um homem a cura seja liberada sobre si. Colocamos homens de Deus no mesmo patamar de pajés, porque achamos que é Ele quem faz, quando na verdade Deus opera a partir de alguém comum. Não é sobre a mão de um homem, mas é sobre a fé que está em Deus, que faz com que mãos comuns de homens comuns se tornem instrumento de cura sobrenatural. Alguém está comigo? Diga amém. Então o lanche de um menino vira provisão para uma multidão. O toque de um homem picado por uma serpente se torna então instrumento de cura numa ilha, porque Deus usa de coisas simples e frágeis para revelar quem Ele é. Alguém comigo ainda? Diga amém. Então a gente precisa partir desse princípio para ministrar essa palavra. Precisamos ter uma fé que nasce da palavra de Deus. Se a minha fé nasce de qualquer coisa que não é a palavra, a minha fé não é a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus
se move a partir da palavra, nasce da palavra, é sustentada pela palavra. Por isso, se eu tenho fé naquilo que a palavra não diz, a minha fé está equivocada, e é por isso que coisas que eu espero que aconteçam não acontecem. Mas se eu tenho fé naquilo que diz a palavra, eu tenho uma garantia: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Alguém comigo? Vamos, algum avivalista aqui nessa manhã? Alguém conectado, alguém pronto para viver milagres? Então o primeiro fundamento da palavra de hoje é que a fé nasce da revelação, não da emoção. Abaixa para mim, por favor, o instrumental. A fé nasce da revelação e não da minha emoção. Porque a emoção não sustenta você na travessia de um deserto. Pelo contrário, a emoção no primeiro dia mal te faz acreditar que talvez esse seja o final da tua história. A emoção de Sara fez ela duvidar de uma promessa feita pela boca de Deus. A emoção fez a mulher de Davi rejeitá-lo no seu coração, e por conta desse posicionamento, Mical foi feito estéril até o dia da sua morte. A emoção fez com que discípulos dissessem não conhecer Jesus e fugissem quando Cristo estava sendo crucificado e a promessa que ele já havia predito estava se cumprindo. Irmão, a emoção sabota a fé. A emoção me faz desanimar, sucumbir, retroceder. Por isso que uma fé emocional é como uma fé de açúcar. Ela não suporta o peso das gotas de chuva, a travessia da tempestade. Ela derrete no deserto. Mas a fé do tipo de Deus é como ouro. A cada provação é mais puro, é mais forte, brilha mais. Essa é a promessa de Deus para nós, até ser dia perfeito. Então entenda, tem momentos que a nossa fé está sendo provada, não é no intuito de te reprovar, mas é no intuito de, a partir da sua aprovação, você receber um novo nível de fé, e a partir desse novo nível de fé, um novo nível de manifestação, a partir da fé do tipo de Deus. Porque tem coisas que Deus até faria com a sua fé infantil no início da jornada, mas tem coisas que Deus só vai fazer com uma fé madura, racional. Então quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu creio no que Ele diz, mais eu vivo o que Ele já preparou. Alguém comigo diga amém? Glória a Deus. Então declare comigo esse primeiro fundamento. Diga: a fé não nasce da emoção, nasce da revelação. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem igrejas lotadas, auditórios entupidos de pessoas que não conseguem se fortalecer na fé, porque tem tudo menos palavra de Deus. Não é o conselho de um homem, não é a atmosfera emocional de um culto que gera acréscimo de fé, mas é ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. É por isso que eu falo algo que faz parte da nossa cultura como igreja, como casa de oração. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Conhecer a palavra de Deus me dá autoridade para pensar como Deus pensa, falar como Deus fala e viver o que Deus preparou. Alguém comigo? Diga glória a Deus. Então, celeiro, guarda isso aqui. A fé bíblica não nasce da emoção. A fé bíblica nasce da revelação. A fé bíblica nasce de um fundamento. A fé bíblica nasce quando Deus fala. Gênesis 15:5 diz assim: então o levou para fora. A gente está lendo agora a respeito de Abraão. E disse-lhe: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor. Pega isso aqui. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Abraão não olhou para Sara e viu em Sara a garantia daquilo que Deus acabou de falar. Abraão olhou para uma promessa e viu na promessa a garantia que ele precisava.
No seu dia mal, se você olhar para o que está mal, você vai acreditar que nada vai acontecer. Mas se no nosso dia mal a gente olhar para a promessa que foi feita antes do dia mal, a gente vai ter fé para suportar o processo até que aconteça. O problema é que quando a gente está mal, o nosso olhar natural sempre vai para o que falta. Estou lançando um livro chamado Maior do que o Medo, e eu falo a respeito disso. O medo, ele tem uma característica, ele tem uma especialidade. A especialidade do medo é fazer inventários de falta. O medo vai na tua despensa emocional e ele fala o que falta. Ele vai na tua jornada e ele fala o que falta. Ele vai no teu histórico e ele fala o que falta. Mas há uma incapacidade no medo. Ele não consegue mencionar, contabilizar ou compartilhar aquilo que você carrega. Quando eu estou no dia mal, eu olho para o que falta. Falta recurso, falta auxílio, falta ajuda, faltam amigos. Mas a fé do tipo de Deus olha para a promessa. Deus já prometeu, já preparou, já garantiu. A despeito do dia mal, vai acontecer. Vamos, alguém? Porque o meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguns confiam em acordos com políticos, portarias financeiras, mas nós confiamos na provisão que brota da rocha e no pão que desce do céu. Aleluia! Alguém comigo diga glória a Deus. Então a fé do tipo de Deus é uma fé que olha para a promessa. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que fechar os meus olhos para aquilo que é real? Não, isso é alienação. Não é fé. Eu estou dizendo que você precisa olhar para entender como as coisas estão, mas olhar ainda mais para lembrar como elas ficarão, como tudo que Deus disse que vai acontecer. Esse não é o final da história. Esse não é o fim da história. Esse não é o meu momento final. Essa não é a palavra final. A palavra final da minha história ainda é a palavra que sai da boca de Deus. Alguém crê e concorda? Diga glória a Deus. Agora olha que interessante isso aqui. Alguém com tempo para a gente caminhar na palavra hoje? O que é interessante é que Deus falou antes de Abraão crer. Por mais que seja lógico, eu preciso desenhar isso aqui para a gente. Deus sempre fala antes de você crer, porque você só pode crer naquilo que Deus um dia falou. Então como crer se Deus não está falando comigo? Ou pior, como crer se eu não consigo ouvir aquilo que Deus está falando? Tem gente que está fraco na fé, não é porque não tem fé, é porque não tem palavra, substância. A palavra é a substância, a matéria-prima que gera o sobrenatural. Cremos, por isso falamos, mas só cremos porque antes Deus falou. Tudo que eu creio e falo aqui, comunico, profetizo, declaro, é algo que no meu tempo com Deus, Deus fala comigo. Tem momentos que eu estou dirigindo, eu tenho impressões no Espírito. Tem momentos que eu estou conversando, eu tenho impressões no Espírito. Tem momentos que eu estou preparando o sermão e eu tenho impressões no Espírito. Então Deus fala, eu creio, e porque eu criei, eu falei com vocês. Mas tudo tem que começar dele. Ele não abre mão de ser a primícia. Ele é a primeira parte, ele é a base, ele é o princípio, ele é o fundamento. Então Abraão não podia crer até que Deus falasse, mas a partir do momento que Deus falou, ele tem agora uma substância para poder firmar a sua fé. Você está comigo? Diga amém. Pega isso aqui, irmão. A palavra veio antes da fé. Na criação, a palavra veio antes da fé. Gênesis 1, primeiro ato da criação do mundo conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz. O verbo que é mencionado lá em João, que estava desde o princípio, que era Deus, que estava com Deus, que fez todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito seria feito. Esse verbo se manifestou antes da criação se revelar. Então no dia 1 o verbo fala, no dia 2 o verbo fala, no dia 3 o verbo fala, no dia 4 o verbo fala, no dia 5 o verbo fala, no dia 6 o homem então é criado pelas mãos de Deus e recebe vida pelo soprar de Deus nas nossas narinas. Entenda isso.
Tudo que existe, existe porque foi uma palavra na boca de Deus um dia. Você existe porque você foi uma palavra na boca de Deus um dia. Vamos, pega isso aqui. Os seus filhos existem porque os seus filhos foram uma palavra na boca de Deus um dia. O seu destino profético existe porque o seu destino já foi uma palavra na boca de Deus um dia. Então primeiro ele falou, depois eu ouvi, então criei. E porque eu criei no que Deus falou, passei a falar aquilo que ele falou comigo. Você vai falar o que Deus fala, você vai crer naquilo que Deus preparou e vai acontecer. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Declaro com autoridade, diga: a palavra veio antes da fé. A palavra veio antes da fé. É por isso que eu só posso ter fé se eu tenho uma palavra. Toda fé que não é firmada numa palavra é uma fé emocional, superficial. Mas toda fé que é firmada na palavra, ela tem uma garantia: Deus não pode ir de encontro à sua própria palavra. Por isso que eu falo com autoridade quando a gente ora, por exemplo, no momento da oferta. Tem gente que crê em tantas partes da Bíblia, mas parece que tira o coração daquelas que falam a respeito de provisão, prosperidade, riquezas. Provérbios 11:25, se Deus não cumprir o que prometeu, a gente precisa rasgar nossa Bíblia. O generoso prosperará. Eu te desafio a se mover em generosidade e não acessar de Deus prosperidade. Ou o que ele disse é mentira, ou o que ele disse é verdade. Não tem um meio termo. Eu não lembro de quem é essa frase, essa citação. Eu não lembro se é do Charles Spurgeon, do John Stott. Ele diz que se o evangelho é mentira, não tem importância nenhuma. Se o evangelho é verdade, ele é de extrema importância. O que ele não pode ser é de média importância. Ou ele é mentira e refutamos, ou o evangelho é verdade e abrimos mão de tudo para nos agarrar o que a palavra de Deus diz. O que não dá para ser morno. Canta a palavra no louvor, ouve a palavra no domingo, mas não crê que a palavra que liberou o meu destino profético vai se cumprir. O meu dia é mau, pastor. A minha situação é ruim, pastor. O diagnóstico não é favorável, pastor. Eu sei. Mas a despeito de toda a realidade natural, há uma realidade superior. A palavra de Deus diz que o Senhor nos confiou, a partir do poderoso nome de Jesus, uma autorização, uma outorga, para ligarmos na terra aquilo que será ligado nos céus, e desligarmos na terra aquilo que será desligado nos céus. Alguém que crê nisso, diga glória a Deus. Então quando a fé começa, André? A fé começa quando eu olho para aquilo que Deus fala. A fé significa enxergar o que Deus fala. Pastor, como que eu vou enxergar o que Deus fala? Não dá para fazer de forma natural. É por isso que a palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvidos naturais não ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, os que creem. Mas a segunda parte do texto diz que Ele já revelou por meio do seu Espírito. Como saber o que Deus tem preparado para mim? Pelo Espírito. Como discernir o tempo e o modo? Pelo Espírito. Como me mover na velocidade certa, no lugar certo? Pelo Espírito. Como resistir a tanto levante, a tantas coisas que vêm na minha direção? Só pelo Espírito. Como permanecer crendo mesmo com tantas coisas tentando me fazer desanimar? Pelo Espírito. Porque nós não nos movemos mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. Alguém comigo diga glória a Deus. A fé precisa ver além do que os olhos veem. A fé racional vê além do que os olhos veem. A fé do tipo de Deus não começa olhando para o problema. A fé do tipo de Deus começa olhando para a palavra. 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Charles Spurgeon disse certa vez: a fé vê o invisível,
crê no inacreditável e recebe o impossível. Você pode levantar sua mão e declarar isso? Diga, pelo poder da palavra de Deus. Diga, eu vou ver o invisível. Eu vou crer no inacreditável. E eu vou acessar o impossível. Diga, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. E todas as vezes que eu declarar o que Deus já disse ao meu respeito, não há resistência do inferno. Diga, não há retaliação da terra, não há desânimo, não há cansaço, não há doença, não há enfermidade, não há crise, não há tempestade, não há falta, não há nada nos céus ou debaixo dos céus, na terra ou debaixo da terra, que possa me impedir de acessar o que Deus já preparou para mim e para minha casa, em nome de Jesus. Você que crê, recebe isso. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, Senhor, alguém que crê. Aleluia! Será que você pode fazer barulho? Aleluia! Alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus. Você não precisa negar o monte. Você não precisa negar a crise. Você não precisa negar o diagnóstico. Isso não é fé, isso é alienação. É negacionismo. Não é para você dizer que o óbvio não é óbvio, que o real não é real. Jesus não disse, finja que o monte não está lá. Jesus disse, diga ao monte, ergue-te. Pega isso aqui. Uma fé desequilibrada fecha os olhos para aquilo que está diante de si. Uma fé bíblica enxerga o que está diante de si, mas declara com autoridade aquilo que quer viver. João 15, se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra de Deus libera destinos, cura enfermos, abre portas de milagres, gera provisão no meio do deserto, faz água brotar da rocha, faz o mar abrir. A palavra que sai da boca de Deus faz o pão descer do céu, faz inimigos se tornarem aliados. A palavra que sai da boca de Deus faz o tumor regredir, faz o câncer ser expelido, faz a coluna ser alinhada, faz os ossos serem reconstruídos, faz a visão ser restaurada. A palavra que sai da boca de Deus invade trevas, lugares vazios, desocupados, e gera aquilo que só Deus poderia gerar. Alguém comigo, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Diga, assim és. Aleluia. Assim és. Em el poderoso nome de Jesus. Aleluia. Alguém comigo aqui? Assim és. Assim és. Aleluia. 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 O diagnóstico pode ser real, a crise pode até ser real, o levante pode até ser real, os adversários podem até ser reais, mas sobre todo problema que me aflige há uma realidade superior. Irmão, ou a gente entende que o reino que servimos é um reino superior, ou a gente sucumbe na nossa jornada de fé quando o dia mal chegar. Existe um reino natural, existe um reino que é palpável, é visível, mas a palavra de Deus diz que aquilo que não se vê é mais poderoso do que aquilo que se vê. Então eu preciso crer que quando eu fecho os olhos e profetizo a partir da palavra, mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que não haja nada pirotécnico acontecendo, mesmo que não haja uma manifestação visível acontecendo, algo nos céus está se movendo. Daniel orou e 21 dias depois a resposta vem. E a palavra que o anjo libera para ele é: desde o dia em que você orou, Deus enviou resposta. Mas eu estava militando contra o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Irmão, guarda isso. Desde o dia em que ele orou, a resposta veio, mas demora um tempo às vezes para chegar. E no meio dessa demora, desse gap,
entre o dia do clamor e o dia da resposta. Muita gente sucumbe achando que Deus não está se preocupando ou se compadecendo com as nossas crises ou faltas. A verdade é que você está vivendo a janela do tempo entre o clamor e a resposta. Não é porque o anjo ainda não chegou que significa que Deus já não o tenha enviado. Deus está com o coração inclinado na direção daqueles que estão com o coração quebrado. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração partido, um coração derramado. O Senhor não rejeitará. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Agora, um princípio básico da fé do tipo de Deus é que a fé do tipo de Deus tem Jesus como fundamento. Diga, o fundamento da fé é Cristo. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à destra do Pai, e assentou-se à direita de Deus. Alguém comigo diga amém? Celeiro, olha para mim, pega isso aqui. Jesus é o autor da nossa fé, Jesus é o consumador da nossa fé, Jesus é o fundamento da nossa fé. Então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente começa a se mover em fé. Olha para mim, pega isso aqui. Você tem que tomar cuidado para não começar a ter fé na fé. A gente tem que ter fé em Jesus. Eu lembro de um tempo no Brasil de adoração, adoradores sem face. E eu vi algo uma vez numa mesa de pessoas mais antigas, que aquilo me marcou para sempre. Eles falaram, André, teve um movimento que as pessoas começaram a ministrar de costas para a igreja, dizendo, não olhem para mim, não olhem para mim. E eu não estou julgando essa questão, porque pode ter nascido de forma genuína. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eles falaram algo que me marcou. Eles disseram, houve um momento que pessoas começaram a adorar a adoração. A adoração conduz ao trono de Deus. A minha oração me conduz ao trono de Deus. A inclinação do meu coração me conduz ao trono de Deus. Se aquilo que eu faço não tem como caminho e destino Cristo, aquilo que eu faço se tornou fim em si mesmo. Então a fé que muda a história não é a fé na fé, é a fé em Cristo. Cara, vai acontecer algo na tua vida porque você é um homem de muita fé. Mas aonde está a sua fé? A minha fé está em Cristo. Então tudo lhe vai bem. Você está comigo? Porque Hebreus diz que Ele é o fundamento, Ele é o autor da fé, Ele é o consumador da fé, Ele é o fundamento da fé. Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus. É por isso que a fé não começa no eu quero. A fé começa no seja feita a tua vontade. Toda oração, mesmo feita com fé, que parte do pressuposto daquilo que só eu quero, é uma fé frágil, se desfaz, é volúvel. Mas toda fé que parte desse fundamento do seja feita a tua vontade, é uma fé firmada naquilo que o coração de Deus já disse que quer fazer. Pega isso aqui, irmão. João 15, quando diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O que ele está dizendo é o seguinte, se você estiver encharcado da minha palavra, e permanecer em mim, o que o seu coração me pedir, já está alinhado com aquilo que o meu coração queria te dar. Porque você se torna um homem segundo o coração de Deus. Então oração não é mais Deus eu quero, é Senhor, seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. É o fundamento principal da oração do Pai Nosso. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida como já é feita no céu. Lembra quando os discípulos estavam revoltados porque eles foram rejeitados e eles queriam que o Senhor enviasse o Espírito sobre aqueles homens e fulminasse eles?
Jesus fala: vocês ainda não entenderam nada, porque é impossível alguém orar: Senhor, eu quero que o meu inimigo morra. Pai, eu oro por um infarto naquele perseguidor. Pai, eu oro para que o Senhor traga a destruição sobre a casa dele. Não, o coração de Deus não oraria assim. É por isso que essa oração é feitiçaria, não é oração. A oração alinhada ao coração de Deus é: Pai, o Senhor sabe como eu tenho sofrido, o Senhor sabe tudo que tem acontecido, o Senhor sabe como tem se levantado. Pai, eu oro para que o Senhor guarde o meu coração e faça a sua justiça. Seja feita a tua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém ainda feliz em ouvir essa mensagem? Eu sei que ensino profético não é para todo mundo. Tá tudo bem se você sentir incômodo, canseira, cansaço, sono, quiser levantar e sair. Talvez não seja para você, mas você que tem fome e quer caminhar de forma profunda naquilo que a palavra de Deus diz, essa mensagem é para você que tem fome e sede nessa manhã. Essa mensagem é para você que não quer ser um crente emocional. Você quer caminhar em milagres, romper em fé, quer se mover no sobrenatural. Alguém comigo? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Vamos, alguém pode exaltar Jesus alto e mais alto. Aleluia, aleluia. É por isso que tem uma tensão, eu boto entre aspas, entre Marcos 11, o primeiro texto que a gente leu, e Hebreus 12, o segundo texto que a gente acabou de ler. Porque um texto, Jesus promete uma fé que quando a gente falar aos montes, eles obedecerão. Mas Hebreus nos manda olhar para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque no final de tudo não é sobre o poder da minha fé, mas é sobre a pessoa de Cristo. Porque Deus tem usado por misericórdia em vários momentos a vida do pastor André, mesmo sendo frágil, pequeno, simples. Não é porque a fé de André é poderosa, mas é porque a pessoa de Cristo, quando é fundamento da fé de alguém, ela é irresistível. Não há quem possa parar um homem que se move debaixo de uma palavra de Deus. Você está comigo? Diga amém. Segundo fundamento da mensagem de hoje: a fé tem uma linguagem. Fala para quem está do seu lado: a fé tem uma linguagem. E eu queria que você se atentasse a isso. A gente já mergulhou um pouco sobre o primeiro fundamento, sobre o que é fé, onde ela está ancorada, qual é a base, qual é o fundamento. E agora eu quero que a gente passeie na palavra para entender como se mover a partir da fé. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Jesus não diz qualquer um que pensar. Jesus diz: todo aquele que disser. Vou ler o texto de novo, quero que você se atente aí. Você está comigo? Diga amém. Marcos 11, 23. Porque em verdade eu vos digo, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Fala comigo: a fé tem uma linguagem. A fé bíblica não permanece só no meu interior, ela precisa ser colocada para fora. Olha para mim. Quando a gente se chateia, muitas vezes a gente coloca para fora. Se frustra, coloca para fora. Fluminense ganha de virada do Palmeiras. Eu sou tricolor, botei para fora. Os palmeirenses também. Cadê o Sarita? Tá aí ou tá trabalhando em algum lugar? Como é que foi? Você ficou em silêncio? Eu imagino que não. Esse é um dos caras mais apaixonados pelo Palmeiras que eu conheço. Inclusive, esses dias o jogador perguntou: pastor, eu tava com o Benício, pô, leva ele para entrar comigo no jogo. Aí eu falei: cara, que animal. Eu falei: bem, você quer entrar com ele no estádio? Aí o bem: não. Aí eu: alguém já passou a situação constrangedora assim com o filho? Ok. Aí eu: só um minutinho. Filho, ele tá te chamando para entrar no estádio, cara. Você vai ver lá 50 mil pessoas gritando, você vai estar do lado dele. Você quer ir? Aí bem: não. Eu falei: então beleza.
Então, assim, se surgir um convite, o Ben não quiser, eu coloco você, fechou? Será que na tua idade dá para ir ou não? Não? A gente faz um gato lá, vai dar certo, vai dar um jeito. Quando o seu time ganha, você se expressa. Quando algo que você não queria acontece, você se expressa. Quando a esposa está na TPM, com certeza ela se expressa. Quando a sogra vem passar mais do que uma semana e ela quer se alojar na nossa casa, alguém aqui se expressa, amém? Agora, naquilo que você crê, muitas vezes você não expressa. Você crê e só crê. Mas olha que poderoso, irmão, a palavra de Deus diz que a língua carrega poder de vida e de morte. Aquele que gosta de usá-la comerá do seu fruto. A palavra de Deus diz que aquele que crê, se arrepende e confessa para a salvação. Declarar é algo poderoso no âmbito da salvação, no âmbito da edificação, no âmbito da proclamação. Como ouvirão se não há quem fale? Mas declarar também é algo poderoso quando a gente está profetizando. Eu preciso falar, confessar aquilo que eu creio. E é por isso que a mente tem que ser renovada, para que eu possa viver a plenitude da vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a minha mente não é transformada, o que eu falo também não. Como você pode esperar ter uma vida positiva se você ainda tem uma mente negativa? Só fala crise, só fala problema, só fala impossibilidade, só fala o que não dá, o que não abriu, o que não aconteceu, o que não rompeu. Deus não te chamou para declarar o que está acontecendo, Deus te chamou para declarar o que vai acontecer. Diga a esse monte: erga-te e lança-te no mar. Ele leva um profeta diante de um vale de ossos secos e diz: então profetiza, vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Aleluia. Os seus filhos precisam ouvir da tua boca uma declaração profética a respeito deles. Ontem o Ben veio, e aí a gente estava brincando de lutinha. Eu falei: ó, vou apertar sua mão. Aí ele me quebrou muito. Ele falou assim: pai, se você machucar minha mão, eu não vou poder te abraçar. Aí eu falei: covarde, mano. Caramba, acabou com a brincadeira na hora. Aí eu abracei ele e falei: filho, você vai ser um pai maravilhoso, cara. Você vai ser um marido maravilhoso. Eu comecei a profetizar: filho, você vai ser tão usado por Deus, você tem tanta graça. Filho, você é uma bênção. A gente tem que profetizar, irmão. Abrir a boca e profetizar. Eu vou trazer um equilíbrio bíblico para isso, amém? Mas a gente precisa profetizar. Gênesis é o nosso modelo. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes da luz aparecer, houve uma palavra. Você precisa profetizar. Essa semana, chegando no teu trabalho, profetiza. Pastor, eu não tenho liberdade para fazer isso lá, vai ficar estranho. Vai no banheiro, fecha a porta, bem baixinho. Quem te ouve em secreto te recompensará. Eu profetizo. Eu profetizo. Eu abençoo esse lugar. Jesus, eu abençoo essa empresa. Pai, faz um milagre nesse lugar. Jesus, abre as comportas dos céus. Profetiza. Eu amo o nosso staff, cara. Falei com vocês esses dias que eu tirei um dia de viagem com a Kezinha. Quase 3 anos sem férias. A gente tirou 10 dias de férias. Quando eu voltei, um monte de marca de mão cheia de óleo lá em casa. Aí eu fui pro rancho essa semana igual. Aí o Vini falou: cara, eu e Dani estava aqui, a gente começou a profetizar, impor as mãos e orar, abençoar a casa. Irmão, você precisa estar cercado de pessoas que também profetizam a seu favor aquilo que a palavra de Deus diz. Porque tem dias que a gente está mal, está cansado, não tem forças para profetizar, mas alguém vai se levantar e vai declarar: assim diz o Senhor, em Jesus você é forte e corajoso, você é mais do que poderoso, em Jesus você é filho. Não é só sobre o poder que está em você, mas é sobre uma paternidade que te abraçou. Você tem herança, você tem lugar na mesa, você é bendito, você é mais do que vencedor. Aleluia, você é sarado, você é livre. Alguém livre aqui nessa manhã? Aleluia. Mas preste atenção nisso aqui, irmão. Eu preciso trazer um equilíbrio. Não é a nossa palavra que cria.
Nós não somos soberanos. Olha para mim, guarda isso para a tua jornada de fé. Nós não podemos criar realidades independentemente de Deus. Não nos foi dada a liberdade para criar apartado de Deus. Por isso toda palavra que você libera precisa ter fundamento na palavra de Deus. Por isso que tem muitas palavras que a gente libera, que elas são muito mais uma confissão positiva, positivismo, triunfalismo, do que uma declaração profética. Você está comigo? Diga amém. Fé é dizer o que Deus diz. Por isso tem uma diferença abismal entre eu quero e Deus falou. Existe uma diferença abismal entre eu quero e assim diz o Senhor. Aleluia. É por isso que tem uma diferença abismal entre eu acho que vai acontecer e eu confio em quem prometeu. Vamos, alguém comigo aqui? Existe uma diferença, irmão, entre confissão positiva e fé bíblica. A fé bíblica não tenta controlar Deus. Eu não tenho domínio sobre Deus, eu não sou soberano. Eu não tenho governo sobre a vontade de Deus. Eu não sou todo poderoso. Por isso tudo que eu falo precisa ir de encontro àquilo que Deus já quer fazer. Por isso que eu preciso conhecer o coração dele e a agenda dele para mim. Porque senão orações que eu estou fazendo estão indo de encontro àquilo que Deus quer fazer por mim. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para minha casa, o que o Senhor quer fazer. E a partir daquilo que eu ouvi, profetizar aquilo que Deus disse a meu respeito. Então eu posso dizer com autoridade: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Alguém comigo diga glória a Deus. É muito perigoso ir para esse lugar e acreditar que a minha declaração tem soberania a ponto de criar de forma apartada daquilo que Deus quer fazer. Não, eu não faço a despeito do que Ele faz, eu faço a partir do que Ele fez. A igreja de Jesus faz a partir do que Jesus fez. Então, porque Ele foi feito maldito, eu fui feito bendito. Porque Ele foi feito cativo, eu fui feito livre. Porque Ele foi feito pecado, eu fui feito santo. A palavra de Deus diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Marcos 11, 24. Portanto eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler junto esse texto? Agora a gente pode fazer isso. Marcos 11, 24. Diga, portanto, eu digo, tudo Vamos falar com autoridade agora? Vamos lá? Pode ser melhor que isso. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, e assim sucederá. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Agora vamos trazer um equilíbrio bíblico para Marcos 11. Vamos lá para 1 João, coloca para mim, 1 João 5, 14. E essa é a confiança que temos nele, que se, é uma condicional, pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vocês estão comigo? A gente vai até o versículo 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Espera aí, meu lindo. No meio do si, volta lá. Ou não volta também, tá tranquilo. Obrigado, salva de palmas pro time da mídia. Sensacional. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se
pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Próximo versículo. Aleluia. Sem pressa, sem pressa. Ainda bem que eu vi Jesus. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Em outra versão ele diz: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Tem uma condicional na fé que é importante. Muitas vezes a gente consegue até correr até esse lugar que a gente chegou aqui na mensagem, mas não consegue avançar a partir desse lugar. Você tem fé do tipo de Deus. Você entendeu que Jesus é o fundamento. Você declara aquilo que crê. Você confessa a palavra. Mas tem um lugar que muita gente fracassa. Olha para mim e pega isso aqui. É quando eu consigo até dar passos de fé, mas em algum momento eu começo a ter uma confissão de dúvida. Você vem no culto, mas no meio do culto você tem dúvida se Deus pode fazer ou se essa palavra é para você. A gente chama a frente para fazer uma impartição, você sai do seu lugar, mas no meio do caminho você já se julga falando: cara, bobagem, para que eu vou lá na frente? Por que eu preciso me expor? Você semeia, mas enquanto deposita o envelope, você já começa a se culpar se você fez a coisa certa, se precisava ter feito isso, se talvez você não se empolgou. Você vai orar por alguém com enfermidade, mas quando olha para a pessoa você fala: ixi, esse aqui eu acho que não tem jeito. A palavra de Deus fala que não é só fé que basta, mas é uma fé que não duvida. E é nesse lugar que eu e você, irmão, e eu abro meu coração sendo muito vulnerável. Nessa última estação, a minha fé foi testada como nunca antes. E eu posso dizer, debaixo do temor do Senhor, porque excesso de humildade também é a pior das vaidades. Eu acho que em muitas estações eu não fui encontrado em falta na minha fé. Mas nessa última temporada, em vários momentos eu tive que lutar contra as minhas dúvidas. Começamos com fé, mas no meio da jornada duvidamos. Começamos com fé, mas no meio do caminho duvidamos. Tiago 1,6. A palavra de Deus nos ensina que a fé não permite um coração dividido. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, diga: a fé não permite um coração dividido. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em outras versões, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, porque o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago não está condenando aqui alguém que tem dúvidas. Tiago está denunciando aqui um coração dividido. Ter dúvidas faz parte da nossa natureza. A gente não sabe todas as coisas. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A maior parte das respostas que a gente vai ter, teremos na glória. A maior parte das perguntas que Jó faz lá no princípio, a ciência moderna não conseguiu responder até hoje. Não temos todas as respostas. Uma parte nos foi revelada a partir da palavra. E ainda assim, à medida que nós conhecemos, o Senhor vai se revelando. A Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder certas coisas, e a glória dos reis está em descobri-las. Então entende, está tudo bem ter dúvidas. O problema é quando naquilo que eu já tenho fé, eu deixo a dúvida entrar. O problema é quando naquilo que eu já comecei a fazer a partir de uma palavra de Deus, em algum momento eu deixo a dúvida entrar. Toda dúvida é uma expressão de uma fé mal resolvida. E eu me coloco em primeiro lugar para falar a respeito disso. Se eu tenho fé para sair do Egito, tenho fé para ver o mar se abrir, mas no meio da jornada do deserto eu começo a ter dúvidas se eu fiz a coisa certa, ouvi a voz certa, estou indo para o lugar certo.
essa dúvida mesclada com fé faz com que não aconteça coisa alguma. Os espias foram enviados, 2 voltam com bom relatório, os outros desanimam todo o povo. Foram por conta de uma promessa, sustentados a partir do Deus da promessa, mas quando estavam diante dela, duvidaram se poderiam entrar. Tiago 1,6: peça porém com fé, em nada duvidando. Irmão, guarda isso aqui, olha para mim. Você pode chorar e continuar crendo. Você pode não entender e continuar crendo. Você pode não enxergar e continuar crendo. O que você não pode é duvidar. Me ajuda a profetizar sobre alguém. Você não vai duvidar do que Deus te prometeu. Você não vai duvidar do que Deus prometeu. Recebe isso em nome de Jesus. Dani, você não vai duvidar do que Deus prometeu. Recebe isso, fala isso para alguém com autoridade. Me ajuda a ser boca de Deus na vida de alguém. Sacode alguém e fala: você não vai duvidar do que Deus te prometeu. Se você está em casa com a sua família, se você ouve essa palavra, sacode alguém perto de você e declara isso com autoridade: você não vai duvidar do que Deus já te prometeu. Aleluia. E eu finalizo aqui com o último fundamento. Jesus. Tá uma luta aqui hoje com esse paninho. A fé me dá autoridade para avançar. Declare isso, diga: a fé me dá autoridade para avançar. Jesus não chamou a igreja para viver acuada. Jesus não chamou a igreja para se tornar passiva. Jesus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Senhor não nos chamou para recuar, pelo contrário, Ele nos chamou para avançar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, olha para mim, porta não é arma de ataque, porta é elemento de defesa. Quando a palavra de Deus diz que avançaremos e as portas não suportarão, não está dizendo que o inferno virá contra a igreja e ele não vai ter sucesso. Está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não vai ter sucesso. Aleluia! Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Lucas 10:19. Pega comigo, eu vou finalizar aqui. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Alguém pode dizer glória a Deus? 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A fé do tipo de Deus libera autoridade. Recebe isso em nome de Jesus. A fé do tipo de Deus libera autoridade. Existe autoridade espiritual para homens espirituais. Levante as suas mãos, feche seus olhos. Deixa eu profetizar sobre você. Pai, nós declaramos que debaixo da fé firmada na Tua palavra, recebemos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Recebemos autoridade para ligar e desligar. Recebemos autoridade para reivindicar, para profetizar, para declarar, para repreender. Pai, debaixo da autoridade que há no Teu nome, nos movemos em fé, construímos em fé, declaramos em fé, estabelecemos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Estamos firmados numa rocha inabalável, na pedra fundamental, no firme fundamento, no princípio e no fim de todas as coisas, no verbo vivo, naquele que fez tudo que há quando nada ainda existia. Por isso nós declaramos, a partir da palavra que sai da Tua boca, nós ouviremos e falaremos o que ouvimos. Nós ouviremos e creremos no que ouvimos. Nós ouviremos e nos moveremos a partir do que ouvimos. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor diz que vai acontecer, no céu já aconteceu. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Aleluia. Declare com autoridade. Diga: a fé do tipo de Deus libera a autoridade. Diga: a fé transforma oração em posição.
Você sabe qual foi a igreja que Jesus enviou como ovelha no meio de lobos? É uma igreja que ora, é uma igreja que crê, é uma igreja que profetiza, é uma igreja que anuncia, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Vamos, quantos querem ser cheios da vida de Deus? Levante as suas mãos em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar e diga: Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. O que os sinais farão, igreja? Com mais autoridade, diga: os sinais seguirão. Declare com autoridade, diga: os sinais me seguirão. Seguirão a minha casa, seguirão os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Levante as suas mãos, feche teus olhos. Deixa eu profetizar a palavra sobre você. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e ainda que beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crê, esses sinais seguirão os que creem, porque a fé permanece onde todo mundo já desistiu. A fé permanece onde todo mundo já desistiu. Levante as suas mãos, feche teus olhos. Se você crê, irmão, eu declaro em nome de Jesus uma nova porção de fé liberada a partir da palavra, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje.